Olá, mais um Papo de Mãe entrando Não, nada de papo de mãe. Nossa, Papo de Mãe. Muda O disco, muda o esse disco. disco. Esse já foi. Esse já foi. Olá, um podcast no ar. E como eu digo, é sempre um momento da gente trocar experiências. E hoje eu te convido a estar juntos, né, Ana Paula, com um casal que a gente ama de paixão. Vocês vão ver o que é amor em Cristo. Não, se hoje alguém sair desse podcast sem ter a certeza selada no coração de que Deus pode tudo na nossa vida, aí vai ter que assistir todos os outros podcasts para poder ajudar a gente a selar isso no coração, né, gente? Então, ó, curte, compartilha, chama as amigas para assistir e coloca lá seu comentário para a gente poder saber o que vocês estão pensando, tá? E ativa o sininho, que aí o YouTube te avisa toda semana que tem outro podcast para vocês verem. Eu tenho para você um pedido. Coloca sugestão aí de temas, porque vocês devem perceber que cada convidado traz um tema, né? Um momento de cura, seja com o filho, com a família, com o casal. Coloca aí o que você gostaria e nós vamos procurar um testemunho. Verdade. Não é isso? E hoje eu quero apresentar para vocês um casal maravilhoso. Fernanda, né, Fernandinha? E eu conheci a Fernanda através do Gustavo. O Gustavo é meu afilhado, mas não foi bem assim não, né, Gustavo? A gente se conheceu por onde no mundo, Gustavo? Pois é uma história bem, já quase 9 anos, né? 9 anos. 9 anos por aí. E eu conheci Ângela através de um serviço de coaching, né? A empresa que eu trabalhava, ela contratou um serviço de coaching e acho que daquele momento em diante Deus começou a agir na nossa vida, né? Então, dali foi um momento de descoberta, através do trabalho, né? Da vocação, do trabalho. E foi um encaminhamento, né? Acho que tudo foi Deus abrindo as portas, dando o direcionamento para onde eu precisava chegar, porque a gente não fazia noção. Mas em algum momento, muito próximo daquilo ali, havia uma tempestade muito grande. E é bonito, né? Porque o Gustavo, ele fala que é muito grato, mas eu sou muito mais grata a ele. Porque no primeiro encontro da Canção Nova, viraram para mim e para o Padre Antes e falaram assim: olha, nós precisamos de ter um endereço aí para poder as pessoas se dirigirem a nós. E aí eu olhei para o Gustavo, falei: Gustavo, tem um tal de Facebook, eu não sei o que é isso não, mas precisa. Aí ele arrumou a conta da mãe dele, abriu um Facebook naquele momento e a partir dali começou a aparecer na tela da Canção Nova. Mães que oram pelos filhos, né, Gustavo? Pois é, então a nossa história, a minha história, né, na verdade, ela se confunde muito com a história do movimento das mães, né? E nesse momento que a gente se conheceu, eu fui crescendo, me conhecendo um pouco mais na fé, e eu fui cada vez mais aprofundando, sentindo necessidade e vontade de ajudar o movimento. Então, eu lembro quando a gente conversava nas reuniões, tinha apenas tido a primeira reunião, que foi no centro de convenções, que você me contava que estava lotado. O lançamento do livro. O lançamento do livro, e logo depois ia vir a história do Encontro Nacional na Canção Nova. E a gente Primeiro encontro. Se preparou para isso, e inclusive a gente tinha um Facebook e a gente começou a fazer impulsionamento de publicação, divulgando o encontro que ia ter em abril na Canção Nova, em 2016. Isso. Em 2016 que foi... 2015. E 15 que foi 2015. O primeiro, exatamente. 16 foi o segundo. E a gente fez o site das mães na época. Ele doou o site. O primeiro site do movimento foi um presente do Gustavo. Tá vendo, mãe? O primeiro site... Foi o primeiro site? Não, eu fiz, ainda estava me desenvolvendo nessa parte de web, e eu fiz com uma ferramenta de internet que tinha lá, e aí eu fiz o primeiro eu mesmo, e logo depois, com a necessidade daquilo ter que se desenvolver, ter algo mais profissional, aí a gente contratou o segundo site um ano depois, e registrei o domínio.com também, das mães. Então, fazer parte de todo esse
essa história, né? Quantos posts, né? Que nós fizemos, quem fazia os posts do encontro era Gustavo. Encontro nacional, encontro estadual. Tudo. E Gustavo, e é importante porque isso eu gosto de lembrar, porque o ano passado nós começamos a ter plataforma, né? E aí eu achei interessante, porque quem chega depois quer botar ordem, né? Quem é esse tal de Gustavo? Olha a desorganização, como se fosse uma coisa assim que a gente surgisse estruturar. Eu falei, o Gustavo é meu afilhado e foi ele que me salvou e Padre Anderson lá, não foi verdade? Foi verdade. E eles assim, mas agora ele não vai devolver. Eu falei, vai, pode deixar que ele vai assinar tudo que tem direito. E isso mostra, Gustavo, uma coisa que eu acredito muito. O ótimo é inimigo do bom. Sim. Quando a gente começa com o que a gente tem, a gente vai progredindo sucessivamente. Feito é melhor que perfeito. Né? Isso aí, feito é melhor do que perfeito. Agora tem que deixar a Fernanda se apresentar, que o Gustavo, que estava nervoso, falou até agora sozinho. A Fernanda nem abriu a boca dela. Ó. Vai lá, Fernanda. Eu vim da Deucidência, né? Do seu encontro com o Gustavo. A gente passou por um momento aí de conversão, realmente, né? Onde a presença, né, da Ângela em si foi fundamental para o nosso processo de conversão, porque assim, eu vinha de um problema de saúde, né? Vou me emocionar. Tem problema não, nós estamos aqui. Aonde eu estava com um tumor no osso. Naquele momento, eu precisaria fazer uma cirurgia que muito provável que eu perdesse o movimento do meu braço. E se alguém chegasse para mim e falasse assim, se você comer cocô, vai te curar. Uhum. Você fazia? Eu fazia. E isso nos levou a caminhos, né? Onde a gente andou por outras religiões. Nós éramos católicos de boca. Eu falo muito isso. Católicos do IBGE, né? A família do Gustavo sempre muito católica, muito presente, mas a gente só ia na missa final de ano e olhe lá. E a minha família, eu só tinha feito a primeira comunhão porque eu estudava no Salesiano e ponto, né? Mas não era de frequentar a igreja, não tinha o conhecimento da palavra, não tinha o conhecimento da fé católica que a gente vive hoje. E aí a gente caminhou por caminhos, né? Nós acabamos indo para o espiritismo, porque nós temos, né, pessoas que são da nossa família, que são da nossa inteira confiança e que são pessoas boníssimas e que, né, são dessa religião. Só que assim, nós descobrimos que não era o nosso caminho. E não foi pelo amor, né? Foi pela dor, foi por passar por muitas situações espirituais mesmo. Nós tivemos vários problemas espirituais que nos levaram até o dia 3 de janeiro de 2015, que foi o dia que o Gustavo recorreu à Ângela e que aí sim começou o nosso processo de conversão. Mas assim, antes disso, existem as deucidências, existem os caminhos, né? Os sinais que Deus vai dando, mas que às vezes no momento de dor a gente não consegue enxergar. No dia 19 de junho de 2014, a minha cirurgia estava marcada para setembro do ano de 2014. Eu não precisei fazer cirurgia, graças a Deus. A nossa filha, de 3 anos e meio, estava sentada e falou assim, mamãe, Maria de Nazaré. Aí eu falei assim, o que, minha filha? Ela, Maria de Nazaré, mamãe. Eu falei assim, que Maria de Nazaré, Maria Eduardo? A gente nunca ensinou assim, a gente não ensinava ela a rezar. A gente não ensinava, a gente não tinha essa cultura na nossa casa. A gente não levava ela na igreja. E por 2 vezes ela deu o sinal do amor de Maria por ela. Uma vez, quando ela tinha 1 ano e 9 meses, que ela se perdeu num passeio que a gente fez Cristo Luz. Isso, Camboriú, no Cristo Luz, onde a gente perdeu ela por um momento e quando nós fomos ver, ela estava ajoelhada aos pés de Nossa Senhora numa gruta, fazendo o sinal da cruz que a gente nunca tinha ensinado para ela.
E alguns anos depois, no dia 19 de junho de 2014, veio essa questão da Maria de Nazaré e eu não estava entendendo muito bem o que ela estava falando. Ela simplesmente apontou e falou assim: Maria de Nazaré está cuidando de você. E nisso eu fui tomada por um fogo muito grande. E naquele momento eu não conseguia perceber o que estava acontecendo e como eu havia ido para um centro espírita em busca de uma cura, eu remeti que aquela cura fosse eles que tivessem intercedido por mim. Eu sempre tinha um entendimento que era Deus. Mas, assim, eu agradecia aquele momento ali. E ali começaram muitos dos nossos problemas, né? A gente começou a ter realmente... Eu tive uma contaminação espiritual muito grande. Eu passei a ver, né, coisas, a sentir presenças espirituais que não me faziam bem. E aquilo foi se tornando uma coisa muito, muito forte que estava atrapalhando a nossa família, estava atrapalhando o nosso casamento, estava atrapalhando tudo. Mas vocês percebiam, vocês tinham essa consciência de que era isso ou o contrário, vocês achavam que não era? A gente, o que acontece? O inimigo, ele é tão Sutil. Astuto. Eu sempre tive uma dor muito grande no meu ombro. E quando eu entrava dentro do centro espírita, simplesmente a dor passava. Então, para mim, aquilo era uma coisa muito boa, até mesmo porque as pessoas que eu conheço são pessoas boas, que, né, é assim, até difícil de falar, porque, assim, de uma certa forma, são escolhas, a gente não pode julgar as escolhas dos outros, mas existe, assim, uma enganação em relação a isso e a gente teve a resposta depois, né? Tudo aconteceu, assim, Deus nos mostrou passo a passo de tudo aquilo que a gente estava vivendo para que a gente hoje pudesse viver uma fé que o que Deus nos pedir a gente faz. Sem rodeios, sem... Inclusive está aqui fazendo um podcast. E falando de um assunto tão delicado, Sim. né? Porque, assim, Sim. quando a gente fala da escolha da religião do outro, a gente está entrando numa seara que é muito delicada. Que são opções, né? Exatamente. Mas, assim, naquele momento, eu acreditava que aquilo era uma coisa muito boa. Até que a gente começou realmente a ter essas questões de contaminação espiritual, realmente, ao ponto da gente chegar no nosso limite de ter, assim, a minha vida ameaçada, no sentido de que eu não tive uma possessão, porque isso é um assunto, né, que a Mais Igreja complicado. Católica Isso. é mais complicada. Mas foi assim, próximo disso. Mas foi muito próximo disso. E eu cheguei, e assim, Deus, ele é perfeito em tudo, e eu agradeço tudo na minha vida eu agradeço a Deus. Até as coisas ruins, porque assim, nada de ruim, eu tenho uma crença muito forte, que nada de ruim vem de Deus. Mas que ele permite que algumas coisas aconteçam na vida da gente para que a gente se edifique e edifique o outro. Naquele momento, Deus construiu um caminho que ele apresentou a Ângela para o Gustavo. É por isso que eu falo que a história do movimento, a minha história de conversão, tem tudo a ver, né? Tá foi tudo, junto, tá tudo né? interligado, intercalado, né? Nesse momento que eu fazia o coach com a Ângela, ela me provocava, né? Além da parte profissional e a sua parte espiritual, a sua parte religiosa. Você não vai... Enxerida, né? Enxerida. Metida, né? Não tem nada com isso. Você não vai, não frequenta a igreja? Você... Falei, não, eu não frequento muito, não. E aí, a gente continuou e foi criando uma amizade muito forte ali, e a confiança muito grande também, né? E o tempo foi passando e a gente... eu comecei a interagir com as coisas do movimento. E nesse momento a Fernanda começou a ter esses problemas espirituais. E aí quando eu digo que assim... a gente bota o pé e Deus coloca o chão, né? Porque assim, a gente não esperava que tudo fosse convergir para o mesmo ponto. Então eu estava com um problema espiritual muito grande que já vinha acontecendo, né? Dentro da nossa casa. Eu vim conhecer a Ângela e eu estou na paróquia lá da Perpétuo Socorro,
na Praia da Costa. Que até então nós não estávamos. É. Foi o primeiro contato que a gente teve com o Padre Anderson. Padre Antes, quando eu pedi que o Padre Antes atendesse. Isso. Então, assim, a gente estava lá nesse processo todo já assim envolvido de cabeça. A Fernanda fazendo, né, esses tratamentos espirituais. E isso começou a contaminá-la de uma forma muito grande e que ela não conseguia mais ver saída para aquilo. E foi quando eu, né, tive com ela uma última vez lá, e aí me disseram que a gente teria que escolher aquilo ou pelo amor ou pela dor. E eu entendi que... Como se o nosso lugar fosse realmente lá. Como se a não gente em não outro tivesse lugar. opção, e eu entendi que aquilo não era para mim, né? Todas as vezes que a gente esteve lá e que, assim, tentaram, de uma certa forma, entrar dentro da gente, né? Eu seria... É o que a gente chama de convencimento, né? Que a gente também, na Igreja Católica, puxa... Passa a sardinha. Quando eu estive lá, eu falei assim, Senhor, né? Resumindo a história, Senhor, se isso vem de Ti, eu permito que o que eles querem fazer comigo aconteça. Se isso não vem de Ti, eu não permito que isso aconteça. Eu passei por duas, por três situações lá e enquanto a Fernanda já estava abalada no chão, eu permaneci em pé. Eu cheguei assim, por isso que eu falo que Deus, ele é maravilhoso no sentido das permissões dele. Ele permitiu que isso acontecesse comigo, eu cheguei a incorporar em várias situações, foram momentos assim, bem tensos mesmo, que só quem viveu, quem estava junto... Era fora do seu controle? Você não gostava? Fora do meu controle, fora do meu controle. E Deus não permitiu que isso acontecesse com o Gustavo. Porque pelo matrimônio, o Gustavo ele tem poder espiritual sobre mim. Então, todas as vezes que o Gustavo se colocava em oração por mim, aquela situação cessava. Aquela situação não ia mais adiante. E quando foi no dia 3 de janeiro... Foi no dia 7, numa quarta-feira. Eu estava no cinema com a Eliane e o Mário. Foi no dia... Não, foi no dia 7. Então foi no dia 7 de dezembro. Não, 7 de janeiro. Eu estava... Fernanda tinha tido alguns problemas na loja, assim, com relação a... Você tinha loja na época? Tinha loja na época. Eu lembro, essa questão do dia 3 ou do dia 7 me confunde um pouco, mas assim, eu lembro que... Eu estudei, eu li no WhatsApp. Deus foi tão... Ele fez o dever de casa. Deus foi tão maravilhoso naquele dia que Padre Anderson, na nossa comunidade na época, toda primeira segunda-feira do mês, existia uma missa de cura e libertação na Santo Antônio. Então, nesse dia, no dia que nós chegamos ao Padre Anderson, era o dia que teria a missa de cura e libertação. E aí foi muito incrível, porque assim, nós chegamos, ele não atendeu a gente no sentido da gente entrar, aí ele falou assim, eu vejo vocês na missa. E ele fez a missa todinha pra gente. E naquele momento ele chamou a gente para ir no altar e fez uma oração. E pela primeira vez eu tive uma experiência de repouso no Espírito. Ali sim, eu fui conduzida não por espíritos malignos, por assim dizer, mas pelo Espírito Santo. E ali começou o nosso processo de cura e libertação, que não foi fácil. E o Gustavo ele foi peça fundamental de tudo isso, porque assim, a partir do momento que eu não estava bem, que eu não conseguia orar por mim mesmo, ele tomou posse do poder, né, que Deus nos dá pelo matrimônio e de oração pela poder nossa família. Terço, né? Exatamente. E aí a gente conseguiu a nossa cura, nós conseguimos a nossa libertação e foi daí que veio realmente o nosso processo de conversão. E a partir daí a gente começou a entender que tudo que havia acontecido na nossa vida, que nossa filha, de alguma forma, foi... canal de graça, porque ela tinha e ainda tem, volta e meia ela fala alguma coisa de Maria, tinha uma conexão com a mãe,
E depois, dentro da nossa paróquia, nós passamos pelo Cerco de Jericó, e assim, e Deus foi confirmando. Joana também fez um trabalho lindo de A Joana de foi... cura e libertação. A Joana foi, assim, fundamental na nossa vida, fundamental no nosso processo, nossa gratidão. Até por isso que eu digo que o movimento, ele caminhou muito próximo desse nosso reencontro com o Pai, né? Porque, então, a gente tinha a Ângela e a gente tinha o Padre Anderson, que a gente nem conhecia, nem tinha... A única vez que eu tive contato com ele foi quando eu pedi uma certidão de que eu era para ser padrinho de casamento. Eu cheguei lá na casa dele, eu e ela, eu preciso de uma certidão de que eu sou frequentador. Mas você frequenta aqui? Você falou não. Eu falei, não. Ainda bem que não falou mentira para ter que confessar depois, né? Boa. Ele nem vai lembrar disso, mas... Aí... depois disso, quando a Fernanda, depois que a Ângela me provocou, e aí essas questões todas vinham à tona, eu fui à comunidade. E depois eu fui descobrir que o Padre Anderson, naquela época, ele era o diretor espiritual das mães, e tinha uma conexão com a Ângela que eu não sabia que tinha conexão através do movimento, né? E as coisas foram parece que colocou a Ângela na minha vida, depois colocou o Padre Anderson na nossa vida, que ajudou a conduzir todo esse processo. E depois entrou a Joana, né, também com... Que é uma pessoa que intercedendo e orando de forma intercedendo com as orações. Muito forte. E assim, o desenhar de Deus, ele é perfeito, né? Porque isso aconteceu no início de janeiro, veio essa missa de cura e libertação. Logo depois disso, em março, veio o nosso Cerco de Jericó, da nossa paróquia, que, assim, mais uma vez, a gente é muito grata a ele. A gente tem muita gratidão pelo Padre Anderson, porque eu tenho certeza que ele fez aquele cerco para nós. Porque falou muito sobre o espiritismo, falou muito sobre cura e libertação, falou muito sobre como que o inimigo, ele, assim, ele nos seduz, ele nos leva a crer que muitas vezes o caminho que a gente está trilhando é de Deus, quando na realidade não é. Então a gente tem que... E uma coisa que o Padre Anderson me ensinou e que a gente leva isso para a nossa vida até hoje é o discernimento dos espíritos. Porque esse mundo espiritual, ele existe sim, existe o lado bom, existe o lado ruim, né? Nosso Deus pode tudo, ele sempre vai ser maior do que tudo, mas a gente não pode fechar os nossos olhos e achar que tudo que a gente faz na nossa vida, a gente está sendo orientado pelo Espírito Santo, que muitas vezes não é. Então a gente tem que ter essa sabedoria realmente de sempre buscar o discernimento dos espíritos, pedir que, né, que o Espírito Santo seja o nosso guia, nosso paráclito, nosso consolador, né, e que esteja aí no nosso caminho. E aí, logo depois que houve o Cerco de Jericó, houve as Mães que Oram, né? O primeiro encontro. E que nós fomos... Me apoiando. Eles foram como apoio, porque estava eu, o Padre Anderson, o Adilson e o Ângelo. E eles junto conosco, assim, em termos de apoio. Exatamente. E naquele momento, junto com as Mães que Oram, estava tendo um retiro de cura e libertação do Ironi. E aí, naquela fila toda, você tem que falar com o Ironi, você tem que falar com o Ironi, você lembra? Você tem que falar. Eu falei assim, gente, como é que eu vou falar com esse homem, que a gente né? não conseguia falar, e aí a Ângela também lá ocupada com todo o desenrolar do encontro, e acho que o Padre Anderson conseguiu mandar uma mensagem para ele, e que a gente iria procurar. Isso aí. E aí tinha uma fila enorme, assim, de pessoas... e isso me marcou muito, porque, assim, diante de um monte de gente querendo falar com ele, o olhar dele, ele não sabia quem a gente era. O olhar dele se cruzou com o meu, ele parou a fila. Veio até mim, pegou na minha mão, falou assim, eu estava esperando por você. Gente, tô chocada. É muito bonito. Tenha certeza. E aí tudo vai dar certo. Ele ainda disse assim, porque eu estava estudando, né? E eu tenho muitas coisas registradas. Ele ainda disse assim: a gente precisa se encontrar. E se vocês não conseguirem vir até mim, eu vou até vocês. Eu vou até vocês. E no ano seguinte, ele estava aqui, no outro Cerco de Jericó. O segundo Cerco de Jericó. A gente não teve a oportunidade de estar com ele fisicamente, presencialmente, mas assim... em uma das noites, né, que ele fez uma oração belíssima, lindíssima, que a gente teve o entendimento também que era pra gente, que aquilo ali
Era mais uma afirmação, né? Então, assim, a todo momento Deus foi confirmando. O caminho de vocês é esse, o lugar de vocês é aqui. E, assim, como que Deus une pessoas que são tão diferentes, mas que se completam no propósito, né? Eu sou aquela pessoa que eu acredito muito. E eu tenho um Tomé na minha vida. Gustavo é uma figura. E aí, no primeiro cerco de Jericó, foi muito conturbado, porque eu estava vindo daquele processo espiritual e, ao mesmo tempo, conhecendo um novo Novo mundo. espiritual também, porque, assim, existem pessoas que são mais abertas, né, a essa questão espiritual. E ali eu tive essa comprovação, só que, ao mesmo tempo, eu não sabia se era o Espírito Santo que estava falando comigo ou se era outra coisa. E aquilo me confundia muito. Então, durante o cerco de Jericó, me veio uma imagem de uma senhora que estava brigando com a filha e que essa filha estava vestida de noiva e ela ia embora de casa. E que eu tinha que rezar por essa pessoa. E eu estava com um terço na mão, que a gente tinha até trago da Canção Nova. E aí, de repente, eu naquele momento de oração, me entregando e etc., tive a primeira experiência de orar em línguas. Falei assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Porque, assim, eu vinha de uma experiência muito ruim e aquilo tudo era muito confuso, porque, assim, o que é real, o que não é, né? E eu falava assim, Senhor, aprendi com ele. Se é de ti... E eu aprendi com ela. Ângela, que você aprendeu permaneça. comigo, não? Hein? Você não aprendeu comigo, não? Pra fechar o ciclo. Que permaneça, que permaneça. Que eu aprendi na renovação. 3 vezes. Exatamente, 3 vezes. E permaneceu. E aí eu olhei ao redor, eu achei essa senhora, 2 fileiras atrás. E aí eu ouvi uma voz assim, vai até ela. Falei assim, meu Deus do céu, não vou fazer uma desgrama dessa, não. Eu vou chegar lá, a pessoa vai achar que eu sou doida. Não... Sabe, aquela coisa assim, inquieta realmente. Vai até ela. Falei assim, tá bom, eu vou lá. Vou ver o que é isso. Fui. Não era eu, assim, foi um voluntário. Eu falei assim, olha, Deus mandou entregar esse terço para você entregar para sua filha, porque ela vai voltar para casa. Foi essa frase que eu falei para ela. Ela pegou e me abraçou. Tirou a foto de dentro da bolsa da filha dela. E virou para mim e falou assim, pede pro seu marido orar pela minha filha. Ela não tinha como saber que meu marido estava lá. Ela poderia até saber que eu estava casada, que eu era casada pela minha aliança. Mas ela não tinha como saber que o Gustavo estava lá, porque da onde que ela estava, ela não conseguia me ver, não conseguia saber se era marido, não tinha como. E aí eu voltei para o nosso lugar e falei assim, olha, aquilo que eu estava vendo era verdade. A mulher mandou para você orar pela filha dela. E ele começou a rir. Assim, é muita loucura, né? A gente que vive a nossa fé no cotidiano, não no ordinário, né? Não no extraordinário, a gente tem essa dificuldade. Quando ele... O que aconteceu quando você encostou na foto? Não, porque de fato, né, a gente Ele é tá um ali, intercessor, para quem não sabe, né? gente- Esse é o papel do Gustavo. a gente tava ali, né, e a Fernanda falou, eu tenho que ir lá. Eu falei, então vai, mas, né, a gente não tá, então tava descobrindo, né, essas coisas. Aí ela foi lá, eu vi e tal, a senhora se emocionou bastante, depois ela voltou com a foto e me deu a foto. E aí, assim, ela pediu pra você orar por... Você falou, como assim? Eu falei, Foi você que foi, o negócio voltou pra mim. eu não tenho prática, né? Não tenho instrução nenhuma disso, não tinha nada. Tá bom, a gente colocou a foto sobre o banco e eu coloquei a mão, mas só que quando eu coloquei a mão sobre aquela foto, me veio um choro que não era meu. Compulsivo. Compulsivo, que não era meu. Um choro. E a gente começou a orar. Acho que o Espírito Santo realmente Agiu. agindo ali, né? Porque... E a gente depois, né, depois de orar e chorar muito sobre aquela foto, sem entender nenhum motivo, eu principalmente, né? E
depois a gente entregou a foto de volta e no final ainda demos carona para ela, porque ela não era dali. Ela não era dali, ela estava na casa de uma prima dela e ela veio do interior para assistir o cerco. A gente estava indo embora e ela tava perto na esquina da igreja e não tinha como ir embora. Esse final não conhecia, não. E a filha dela saiu de casa porque casou com um rapaz espírita. Que houve a guerra, que houve a separação da família. Então, olha como é que uma coisa Vai ajudando a outra. vai caminhando para outra. Olha, gente, o que eu vejo nesse testemunho, que eu gosto muito, porque quando você vê o Gustavo falando que eu estava junto, vendo, parece assim que eu era doutora no assunto, mas eu também não estava sabendo De muita nada. coisa. A única coisa que a gente sabia era botar o joelho no chão. Mas esse testemunho me ensinou o poder da oração do marido. Porque o Gustavo não tinha preparo, naquela época ele não tinha crisma, ele foi fazer crisma depois, por isso que eu sou madrinha de crisma, mas pelo poder do matrimônio e a oração do terço, ele tirou você do buraco. É verdade. Quantas E vezes isso é em importante. intercessão, né? Em momentos de transe, daquelas contaminações que ela vinha. E quando eu aprendi que, de fato, o marido tem poder espiritual sobre a família, sobre a E esposa, vice-versa. sobre os filhos. E a gente orava, né? Empunhava as mãos, né? Orando, crendo em Deus Pai, Ave Maria, e todas as outras orações de poder, para poder que aquilo passasse. E em alguns momentos de palavras assim fortes, eu orava e parece que não acontecia nada. E eu percebia que a minha oração estava rasa ainda. E eu tinha que repetir a oração e de uma forma mais intensa. E cada vez que aquela coisa ia se estendendo, eu precisava de mais intensidade na minha oração, né, de estar mais conectado Aquilo ali. com o divino, com Deus. E aí, em certos momentos, quando eu falava alguma palavra de poder dentro da oração, aquilo abandonava ela e ia embora, porque fugia, né? E aí, através da oração, você Isso ficou aí. livre. Amém. E o mais E aí? importante, desculpa, só Pode, é claro. é porque a gente tem que atribuir, né? A gente fala muito, né, que a Ângela ajudou bastante, o movimento ajudou, o Padre Anderson ajudou, mas A é Joana. Deus, É Deus que faz. é Deus Deus quem que faz. faz. A gente tem É que Deus. atribuir poder a quem tem poder de fato, né? Essas pessoas são anjos. São anjos que Deus Sim, vai que colocando vai na nossa colocando vida, na né? nossa vida. E é bonito porque Deus une pessoas que não se conhecem, né? Porque Sim. vocês não conheciam a Joana, mas eu conhecia. Então, assim, houve um momento em que as coisas se Se conectaram. conectaram. Quando a Exatamente. pessoa está aberta à cura, Deus vem em auxílio. Então, isso é muito bonito. E às vezes a gente passa a vida pedindo oração, né, de outras pessoas, assim. Claro que a gente pode fazer isso, mas a gente tem que ter essa noção de que às vezes a pessoa que está do nosso lado é a pessoa que tem autoridade espiritual sobre a gente, Exatamente. né? E que né, várias vezes a gente já falou isso. Ah, quando um filho tem problema, a gente sai igual umas doidas pedindo oração para todo mundo e tal. Mas a oração de uma mãe, de um pai sobre aquela criança é o que há de mais forte, né? O que há de mais próximo a Deus, assim. E autoridade É. mesmo, né? Deus nos deu autoridade para oração. E dentro desse processo, vocês foram conhecendo a Deus, conhecendo a Bíblia. Tenho certeza que tem uma passagem bíblica que vocês gostam muito. Qual que é? Temos. Então, Durante todo esse processo, o Salmo 90 ou 91, dependendo da Bíblia, né? Ele é muito forte. E por várias vezes, nesses momentos de Angústia? angústia, foram palavras que a gente... Foi uma oração que assim, ajudou bastante esteve nesse conosco a processo, todo né? momento. De libertação, de cura. E é bonito isso, porque apesar de vocês não conhecerem a palavra, foi dado um salmo para vocês e vocês foram fiel nesse E salmo. não só o salmo, porque assim, durante esse processo realmente de Libertação. cura e libertação, a gente se perguntava muitas coisas, né? E aí um dia a gente estava até na loja e Deus pediu que nós dois abríssemos a Bíblia juntos. E ele nos deu carta aos Efésios. E ele na carta aos Efésios fala sobre tudo isso. Fala sobre adivinhação, fala sobre signo, fala sobre espiritismo, fala sobre
tudo Armadura aquilo. do cristão. Exatamente, sobre a armadura do cristão, fala sobre tudo o que é insídia do inimigo. Então, assim, muitas vezes a gente se deixa levar, a gente se deixa cair nas tentações do mundo por falta de conhecimento da palavra, porque não tem manual mais completo, porque está Verdade. tudo ali. E aí, no Salmo 90, E diz, 91, né? Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Ele dirá ao Senhor, meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus em quem eu confio. Isso hoje é uma verdade para vocês? Que Deus, vocês confiam que Sim. Deus pode tudo, até por causa do podcast? Sim, Deus pode tudo. Deus pode tudo e assim, durante muito tempo nós, né, nos questionamos o que Deus queria da gente, porque muitas coisas aconteceram fora do normal, por assim dizer, né? Algumas coisas muito extraordinárias. E assim, hoje eu tento pensar menos de entender o que Deus quer e buscar obedecer mais, porque durante muito tempo também eu fui desobediente, porque eu acho que isso tudo nos ensinou que realmente o Gustavo, ele é um intercessor, não só da nossa família, como para outras pessoas também, e que eu também, de alguma forma, tenho essa conexão. Não foi no Cerco de Jericó, não foi a primeira vez, não foi a única vez, né? Foi a primeira, mas assim, eu já tive vários outros processos. Então, assim, nós estamos aqui pelo outro, né? Assim, só que a gente tem que tomar mais vergonha na cara e ser mais ativo, né? Mas vocês trabalham no encontro de casais, não trabalham? Depois Trabalhamos. desse movimento todo, né, a nossa paróquia ela foi fundamental, o Padre Anderson também na condução da comunidade. A gente começou cada vez mais a se envolver nas atividades da comunidade. Você era do dízimo, não era? Eu cheguei a coordenar o dízimo. A gente, logo que acabou esse processo, que começou esse processo, que a gente teve que se inserir, a gente passou pela PASCOM. PASCOM. A gente passou eu fui coordenador do dízimo, hoje a gente já foi coordenador geral do SCC, da paróquia, ano passado. Hoje a gente está como ministro de Eucaristia. Então, assim, a paróquia, nossa rede de relacionamento de amizades, né? Hoje é todo Com relação, construído dentro da nossa toda construída com a paróquia. paróquia, com os amigos da comunidade. Então, a gente deve muito à comunidade também que nos ajudou a nos levantar e caminhar junto, né? E firmar mesmo na Sim, igreja, né? Porque toda construção de uma conversão real, ela começa no eu, mas ela se fixa na assembleia, na igreja, né? Sim. E assim, eu falo que a vida em comunidade, para nós, ela é muito importante no sentido de que chega a ser uma prioridade. Porque eu acho que Deus creio, né, que Deus fez a gente para isso, para poder viver em comunidade. E a gente não tem como perpetuar em algo que a gente não conhece e que a gente ama. Então, assim, hoje a gente conhece o Deus que nós temos, a gente ama o nosso Deus, a gente ama a nossa comunidade, somos gratos por todas as pessoas, né, que passaram pela nossa vida e, assim, sinto que ainda nós temos algo a mais, né? Assim, como diz o livro do Padre Anderson, né? As águas são mais profundas. Verdade. Mas uma hora a gente chega lá. E hoje eu vejo, por exemplo, Gustavo encaminhando casais com problema para mim, você quando tem. Então, hoje vocês são anjos, então é a corrente do bem, né? A gente recebe e replica. Mas agora tem uma coisa muito interessante, que é fofoca. Por que a gente pergunta essa fofoca, Ana? Para dar uma descontraída, né? Então, Que o lá. assunto é sério, todo mundo sério, concentrado. Eu tô aqui passada. Conseguiram Então, te calar, Ianel, eu sei. Nossa, eu só fico aqui ouvindo. E eu já até tinha ouvido, uma vez vocês foram no grupo, lembra? A gente deu um testemunho. Mas há muitos anos atrás. Eu não lembrava dos detalhes, mas eu tinha ouvido alguma coisa. Mesmo assim, eu tô aqui chocada. E aí a gente faz essa fofoca que é uma coisa para descontrair, assim. Mas é para contar algum fato engraçado, ou da vida de vocês dois como casal, ou pode ser separado também, né? Que a gente ri. Qual o momento da vida de vocês que aconteceu alguma coisa e que vocês riram?
Gustavo sabe. Já Nilson sabe, os Santos, dois São sabem. Santos. Gustavo sabe, recentemente teve uma. Ah, Nós como ministro de Eucaristia, né? A gente não é acostumado a servir como coroinha. E Gustavo foi servir como coroinha. Pô, mas esse já me entregou. Não, como coroinha ou como Não. ministro no altar? Como O ministro ministro no no altar. altar. Mas o que você fez? Conta. Fez tudo errado. Eu não sabia. Não, foi. Eu levei a bacia, né, pro padre lavar, pra lavar as mãos do padre, e eu acabei esquecendo que eu tinha que jogar água e fiquei segurando. Só que hoje a gente tá com o padre Adeleon também. E aí ele foi muito, muito natural, muito tranquilo, ele pegou, lavou a mão Ele mesmo dele, lavou as assim, mãos. Trocou de mão. trocou de mão. Aí eu tô achando que tá tudo certinho. E aí, depois que passou, que alguém foi me dizer, ó, mudou alguma coisa porque o padre é novo? Eu falei, não mudou nada, eu que Mudou, é o esqueci. missal. é o missal novo. Fofoqueira, você. Ué, mas a fofoca Aí sabe. você sabe, a fofoca, você não tem uma dela, não? Ah, não Ai, tem não. são São tantas. tantas, se lembrar uma agora. Em relação à igreja, assim, não. E aí, no mundo, então, muitas vezes a gente, depois desse processo de conversão, a gente começa a se sentir meio diferenciado no mundo, não é diferenciado porque eu sou melhor, não. Mas o mundo começa Sim. a dar uma expelida na gente de alguns ambientes, ou começam a fazer brincadeiras com a gente, porque a gente veio de uma outra modelo, né? São Chamam- taxados de Carola. Isso, quais Gata, são os isso aí. apelidos aí que vocês têm aí? Carola, que abre mão de, às vezes, fazer alguma coisa com a família para poder estar na igreja, porque, assim, realmente, a nossa prioridade hoje, a gente ama a nossa família, a gente nunca vai, né, dar as costas para nossa família é a nossa prioridade também. Mas, assim, nós assumimos, né, um compromisso com a nossa comunidade. Então, assim, o primeiro papel, assim, na nossa vida é Deus, né, nosso servir e a nossa igreja doméstica. E aí outras coisas vão se perdendo, né? Porque às vezes a gente tem um almoço em família, nós temos o compromisso de servir, nós vamos servir. Escolhas, né? São escolhas. Então as pessoas às vezes, né? Eu têm essa lembrei de dificuldade uma coisa. Vocês têm gêmeos, é uma Temos. menina e gêmeos, não é isso? Exatamente. Nós esquecemos de falar dos gêmeos. Dona Maria Eduarda, de 12 anos, Luiz Felipe e João Pedro, de 7 anos. Três Isso. bênçãos. É uma Três fofoca, bênçãos. né? Não tinha contado. É. E os gêmeos vieram depois de tudo isso que aconteceu. Não, Foi durante esse é processo. tão, eu acho tão, eu não sei se é porque não é a minha realidade, mas eu acho muita bênção, assim, a gente vê tantos casais servindo juntos, né? Agora lá na nossa paróquia, o padre refez a turma dos ministros e ele fez questão de colocar casais para servirem juntos, porque é tão bonito, né, essa construção de descobrir outras prioridades e da família estar toda junta, né? Eu agradeço, eu servi muitos anos junto com a Adilson, mais de 10 anos, que naquela época não tinha vencimento, né? A gente servia, eu servi até quando surgiu o movimento, o grupo eu ainda servia, movimento que aí eu não pude servir mais. Ele é ainda, uma benção. e ele ainda ficou, né? Que ele é da ficou. minha turma. Ele é dos da sua ministros, turma, é. ele ficou. É. Né? Então, agora, Ana, nós podíamos ir para oração? Vamos. Não, tem uma coisa ainda. Tem. Aqui, o povo quer saber alguma coisa e não tem como perguntar a gente. Então, o que vocês têm para perguntar para nós? Tem alguma curiosidade, alguma pergunta? Por mais que vocês conheçam, né? A gente conhece bastante do movimento, né? Participou do Você não tem curiosidade nenhuma da Ana Paula, não? Nem me conhece, gente. Tem que perguntar pra Ângela mesmo. Tem que fazer Todo mundo fala, não, vou perguntar pra Ângela. Eu falo, graças a Deus, vai. Mano, mas não precisa ser da vida dela, não. Pode ser alguma coisa da igreja que vocês queiram saber, que ela vai saber responder. Não, você tinha falado bem assim que não é a sua realidade. Você serve? Sim, eu sirvo, meu marido não. Mas coloca em oração. Não, já tá. Pede a intercessão do Gustavo. Gustavo, seja meu intercessor a partir de agora. É tá? bom? Só dando um Com a adentro sua autoridade em relação... de marido. Chama Zé Luiz. Zé Luiz é o nome dele. Então, Zé Luiz vai servir. Vou anotar no papel. Para você não esquecer. Até para poder dar, fazer um link aí no que você falou, né? Que você serve, seu marido não.
nós não somos um casal perfeito. Com Né? certeza. Nós Nossa, temos longe disso. problemas, enfim. E também nós não somos cristãos perfeitos. Nós somos, né, muito displicentes, assim. A gente sente que Deus quer mais da gente. Mas eu acho que o recado principal da nossa história, de tudo que a gente vive no nosso relacionamento, é que a gente deve permanecer mesmo não estando perfeito. Você não pode permitir que o pecado te afaste de Cristo, né? Isso aí. Você tem que permanecer em Cristo além dele, além do pecado. Porque é a permanência, você estar ali todos os dias. Essa semana, o Padre Adeleão fez uma homilia. Tem duas frases que são muito, muito importantes na nossa vida. Uma que o Padre Anderson falou em várias homilias, que não importa o que aconteça, uma hora o Espírito Santo vai dar conta de colocar tudo no seu devido lugar. Isso a gente carrega dentro do nosso coração. E uma frase que o Padre Adeleão falou essa semana, que é: nada te faltará. Nada mesmo. Porque quando a gente entende assim, nada te faltará, a gente pensa o seguinte: tô caminhando, tô na fé católica, tô na igreja, então eu vou estar livre de problemas, eu vou estar livre de tudo. Não, nada te faltará. Não te faltará os problemas, não te faltará a solução dos problemas, não te faltará Deus. Recursos, né? Gustavo fala uma coisa que é muito... Nós dois temos o mesmo pensamento, só que nós falamos frases diferentes. O que você fala sobre a questão da luz? Quanto mais... Quanto mais alto você leva uma lâmpada, né? Maior são as sombras que se propagam embaixo Que se dela, né? espalham. Verdade. E eu costumo dizer, pego um pouco mais pesado. Eu costumo dizer que se você está sem problema, você está mais perto do demônio do que de Cristo. Isso é verdade. Porque a única pessoa que prometeu vida mansa, né, foi ele a Jesus no monte. Falando que ele não teria problema, que ele não teria nada. Então, Teria assim, o ter, poder, ser, tudo que ele quiser exatamente. ser. Então, assim, nós temos as nossas cruzes, nós temos os nossos percalços. A conversão não é uma coisa que você fala assim, tô convertida, acabou. Não, a conversão é um passo É um diário, processo. é um processo. É todo dia você fazer a escolha. Todo dia você escolher a Cristo. Todo dia você escolher o caminho. E saber que nunca é em relação a nós. É sempre em relação ao outro. A gente está aqui... O papel de vocês aqui é servir o próximo. O nosso papel, de alguma maneira, é servir o próximo. A gente está sempre servindo. De formas diferentes. De formas diferentes. Para quem estava com medo, precisando da minha Da mão minha para mão, segurar, lá, estourou o tempo. Tá. Lá, foi mais do que o previsto. Então, nós vamos para a oração em cima do tema que vocês escolheram. Eu quero pedir mesmo, Senhor, que esse testemunho desse casal possa servir para muitos casais. Quantas vezes andamos por caminhos diferentes, Senhor? Quantas vezes nos afastamos de Ti? Por isso, hoje, eu quero proclamar com toda firmeza: o Senhor é minha fortaleza, o Senhor é o meu refúgio. Independente de todas as tribulações, independente do que eu esteja vivendo, eu confio em Ti. Vai dizendo isso no coração: eu confio em Ti. E que todos os problemas que foi colocado, que esses casais vivem, eu vivo, a Ana Paula vive, eu hoje, Senhor, quero colocar para nós, nesta mesa, para quem está aqui nos assistindo pessoalmente ou através do podcast. Eu quero pedir mesmo, Senhor, venha quebrar, venha mesmo libertar todas as pessoas do laço dos caçadores, da palavra que destrói. E quero pedir mesmo, Senhor, que como águia, eu possa, juntamente com esses meus irmãos e minhas irmãs, voar alto, porque as suas asas me cobrirá e nas suas penas encontrarei refúgio. Amém? Amém. Que gostoso. Obrigada por vocês estarem aqui. Foi que muito agradecemos. gostoso. Obrigado. Principalmente que eu sei que o sim foi muito mais para Deus do que para nós. Tá bom? Beijo Obrigado. no coração. E a gente quer proclamar, Ana. A gente quer. Vamos proclamar essa verdade na nossa vida que agora não dá nem para pensar diferente. Isso, levanta a mão com a Deus. gente. Você que está aí, levanta a mão. Deus pode, Pode tudo, 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 tudo.
Deus pode tudo, tudo, tudo. Deus pode tudo, tudo, tudo. E se você ficou tão impactada quanto eu fiquei com essa história aqui de hoje, desse casal maravilhoso que agora vai ser meu intercessor, você curte, compartilha, ativa o sininho e chama todo mundo para assistir, porque essa história merece ser conhecida por muitas e muitas pessoas. Verdade, Ana. Eu agradeço o seu tempo conosco, a sua oportunidade, mas te peço, nos ajude a evangelizar. E você pode fazer isso de uma forma muito simples. Compartilha. Beijo no coração. Tchau. Tchau.